Oi, esse é o primeiro vídeo do projeto Raksat em Pauta. Bom, o tema desse projeto é discutir de uma maneira mais aprofundada algumas questões relativas à dança do ventre. Para que esse projeto dê continuidade, é importante que você mande o seu comentário, a sua opinião, a sua visão sobre os fatos, sobre o que a gente vai discutir através dos vídeos. Bom, o meu nome é Viviane Amaral, eu sou de Campinas, mas atualmente moro em Porto Alegre, tenho 11 anos de dança do ventre. E o primeiro tema do nosso vídeo é o cenário da dança do ventre brasileira. Vamos lá? Bom, gente, não me preparei, mas aqui estou para o nosso projeto Raksat em Pauta. E o tema de hoje é do tamanho de um bonde, né? Agora, como é que eu vou falar isso rapidinho, eu não sei. O pessoal que me conhece sabe que eu adoro falar. Panorama da dança no Brasil. Eu acho que eu não tenho como falar sobre isso sem voltar no tempo quando eu comecei. Quando eu comecei, em 1900 e bolinha, 1983, não existia YouTube, não existiam DVDs, não existiam vídeos, não existia CD, existia o quê? Fita cassete. E a minha professora nunca me mostrou uma fita de vídeo. Eu fui ver minha primeira fita de vídeo com 7 anos de dança, mais ou menos. Fazia uns 7 anos que eu estudava quando eu vi pela primeira vez uma fita. E isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque nesse período eu não me contaminei com muita informação e eu tinha que usar o que eu tinha à disposição, que era a minha professora. E os meus primeiros professores, porque depois de uns 3 anos estudando, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos buscar aulas lá, e foi quando eu fiz minha primeira aula de véu na vida, com uma professora que se chama Anahid Sofia. E aqui no Brasil todo mundo sabe que a minha professora foi a Sherazade, né? E o que eu posso dizer da dança do panorama naquela época era que nos idos dos anos 80, dançava no Brasil quem queria. E se você se chacoalhasse um pouco, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Essa é a verdade. A gente tinha só 2 referências nacionais, na verdade, a Sherazade, com uma raiz árabe, e a Samira, que era uma bailarina ativa, com mais algumas que eram inclusive chacretes. Naquela época a gente tinha vedete dançando a nossa dança árabe, e alguns restaurantes que eram os pontos principais da apresentação. E esses restaurantes eram restaurantes árabes. Então, de certa maneira, quando começou lá longe, já existia uma conexão da dança com a cultura, por mais que não fosse exatamente o perfeito espetáculo em cena. A música árabe, alaudistas, tinha música ao vivo, a dança acontecia ao vivo. Diferente de hoje, que a gente tem a opção ao vivo, mas a gente dança muito mais com música mecânica no Brasil, como um todo, né? Guardadas as proporções dos lugares que tem música ao vivo. Eu acho que hoje nós vivemos uma situação muito diferenciada, com um contato enorme com a tecnologia, com a comunicação de massa, a possibilidade de, fulana de tal vai dar um workshop, quem é ela? Vai lá com o nome dela no YouTube e você já descobre quem é ela. E se ela não estiver lá, você já descobre que ela não é ninguém também. Então, onde é que nós vamos parar? Existe uma grande polêmica hoje em dia entre a dança show da Argentina, a influência do balé na dança oriental brasileira, e não, temos que manter as raízes puras. E a minha pergunta é, que raiz pura é essa? Se no Cairo as pessoas mais famosas estão fazendo fusão, e é o berço da dança, que raiz pura é essa? Porque quando uma dança vai para o palco, ela já não é pura. A própria Farida Fahmy, que eu acho que ninguém aqui vai poder falar alguma coisa contra esse nome, dizia, mesmo uma dança de colheita, que é vista numa pesquisa de campo, ao ser levada para o palco, já sofre a ação do artista e não é mais uma forma pura. Ela é uma forma artística. E o formato palco determina refinamento. Então, que me perdoem todas as minhas amigas, mas o que é dança profissional? Se você recebeu um cachê, você é profissional? É isso? Não, eu cobrei para dançar R$50. Então, eu sou bailarina profissional.
Eu não considero isso. Eu acredito que uma bailarina profissional de qualquer dança, mesmo uma dança de raiz, ela tem que ter uma formação ampla. E essa formação ampla vai passar pela exploração de algumas técnicas que vão proporcionar a ela ser a representante de uma dança em todos os seus estilos e vertentes. E na nossa dança oriental existe uma vertente chamada Muashahat, que tem séculos e que precisa de sustentação. Precisa de meia ponta, precisa de giros, precisa de posicionamento de braços, de linhas de pernas. Então não existe uma contaminação do balé clássico na dança oriental. A dança oriental clássica tem elementos acadêmicos dentro dela. E a ignorância desse aspecto é o que a própria palavra diz, ignorância. Ignorância no bom sentido, né? Porque o ignorar não é o ser burro, é simplesmente o ser desinformado, que eu acho que é o maior pecado brasileiro. Porque com todo esse talento que a gente tem, e esse charme irresistível mesmo, e essa feminilidade contagiante, uma coisa que falta para nós brasileiras, isso falta no nosso cenário nacional, é disciplina, é estudo, é informação, é dedicação. Nós temos muita coisa de sobra e outras coisas de menos. De sobra talento, charme, luz, feminilidade, de falta disciplina, constância, modestidade e seriedade. Então eu acho que esse é o nosso cenário. Um cenário que tem elementos incríveis, mas que peca por se descuidar das coisas mais essenciais. O balé não contaminou a nossa dança. Na nossa dança nós temos a parte clássica. E se você, como bailarina oriental, não aprender isso, uma boa parte da sua qualidade em cena vai pro brejo, como dizia minha avó. A única coisa que não sofre a influência da dança acadêmica é a dança ballad, que dança na cozinha e que não é mostrada para o público. Mas com isso, a gente não faz verão no Brasil. Então, meninas, eu sou a favor de uma discussão mais ampla, mais séria e realmente vamos descobrir o que é esse quebra-cabeça da dança oriental. Ele é muito mais do que a maioria de vocês no Brasil inteiro pensa. Tomara que dê certo, né, gente? Bom, falar da dança do ventre brasileira, para mim, é falar de um cenário que se encontra em amadurecimento. Por quê? Eu acho que algumas coisas a gente faz bem, tá? A gente está evoluindo a passos largos, como é o caso dos espetáculos. Em outros campos a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais, né? Estudar, discutir um pouquinho mais. Na parte dos espetáculos, por exemplo, eu acho que hoje em dia existe um critério muito maior em estar levando a dança para cima de um palco, de um teatro, né? Hoje a gente já tem um conhecimento do que funciona, do que não funciona em dança, e eu acho isso muito legal, muito positivo. Na questão que, na minha opinião, está falha, uma das coisas é a questão da contratação, né? Eu acho que ainda a coisa é muito feita no boca a boca, sobretudo no que se refere às bailarinas dançarem em espaços, em restaurantes árabes, por exemplo. Eu vejo em alguns lugares a coisa acontece muito ainda na conversa. Eu não acho que isso seja legal. E acho que também na questão do ensino, a gente tem um ensino que é muito focado na cópia, muito focado na reprodução, na assimilação de uma coreografia. Eu vou lá, assisto, decoro algumas sequências e depois repasso isso, né? Eu não acho isso muito legal. Eu acho que a gente tem criatividade para não precisar lançar a mão desse recurso, né? Eu acho que a gente tem um ensino ainda que fica muito focalizado então na cópia e pouca na criação mesmo, né? No despertar, puxar mesmo o lado criativo dos alunos, das alunas que a gente tem. Essa é a minha opinião. E a sua, Lorena, qual que é?